Oi, pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vim trazer para vocês uma dica que para mim funcionou bastante, que é como eu estudei para o mestrado. Bom, quem não sabe, eu tenho mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e eu fiz a prova em 2012, então tem bastante tempo. Fui aprovada, né? Em 2013 iniciei meu mestrado e em 2015 eu defendi a minha dissertação. Bom, e aí eu queria mostrar para vocês como eu estudei. Lá na Universidade Rural, né, o Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos, a prova deles era baseada numa prova de inglês e provas específicas. E aí as provas compreendiam os assuntos de tecnologia de alimentos, microbiologia de alimentos e química de alimentos. Então, na faculdade que eu fiz antes de zootecnia, a gente tinha algumas matérias relacionadas com a tecnologia de alimentos, que ajudou um pouquinho. Microbiologia a gente viu, né? Mas só a parte de microbiologia de alimentos, microbiologia de alimentos, assim, foi bem pouca, quase nada. E a química, muito menos. Então, eu tive que estudar por conta própria, né? Depois que eu já tinha me formado, eu fui e resolvi estudar sozinha. E como que eu fiz isso? Bom, eu precisava de mais aparato, né? Então, eu comprei um livro, que foi esse livro aqui, de tecnologia de alimentos, e através desse livro eu li os assuntos e fazia os resumos. Bom, esse livro aqui eu não comprei na época do mestrado, na verdade eu comprei ele quando eu estava tentando o doutorado, né, e eu desisti no meio do caminho, mas é um livro muito bom de química, ele é pequeno, né, mas enfim, os livros eles são importantes, eles foram importantes para mim, para os estudos. A microbiologia de alimentos, eu tinha um livro em PDF, então eu utilizava ele e eu lia os assuntos importantes que a gente meio que sabe que vai cair na prova. Eu tinha uma amiga que me ajudou bastante nesse sentido. Ela fez a prova, foi aprovada e me ajudou depois no ano seguinte. E eu fiz um resumo. E o resumo eu fiz através dessas fichas aqui que eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz. Bom, lembrando, são dicas que funcionaram para mim, tá? Depois até uma outra amiga minha que tentou o mestrado, ela pegou as minhas fichas emprestadas e ela foi aprovada também. Bom, esse método de fichas eu vou mostrar como é que eu fiz. Ele funciona bastante para mim, então pode ser que para você também possa ajudar ou depende, né? Porque eu sou aquela pessoa que eu aprendo mais quando eu leio e faço resumo. E daquele resumo eu vou pegar e vou estudar e vou ler em cima daquele resumo que eu fiz, né? Então, para mim funcionou bastante. Tá, mas aí eu falei das provas específicas, né? Tecnologia, microbiologia, química e inglês. Eu não estudei, eu não estudei para a prova de inglês, porque eu já era formada no inglês, eu já tinha feito o curso, né, durante 4 anos e durante a minha graduação de zootecnia eu lia uma quantidade considerável de artigos. Eu sempre tive facilidade com o inglês, mas tá, o que você pode fazer então? Se a prova for assim, né? Então, antes de tudo, você precisa saber como é que vai ser a prova daquela determinada faculdade que você está tentando mestrado ou doutorado. Uma aluna minha que tentou mestrado no início desse ano, a prova dela era só em inglês, né? Não tinha provas específicas. Na verdade, ela tinha a prova de inglês dela era baseada num texto que ela tinha que ler em inglês e escrever o que ela tinha entendido e escrever o projeto dela de mestrado todo em inglês, né? Introdução, o desenvolvimento, materiais e métodos, enfim. Não é fácil, né? Uma prova assim é bem difícil, mas ela conseguiu. E o que eu vou deixar de dica para vocês para estudar o inglês, né? Antes, eu vou mostrar para vocês como é que eu faço, como é que eu fiz as fichas e depois eu volto para falar algumas dicas do inglês. Bom, essa daqui são as fichas que eu fiz.
E como a prova do mestrado ela tinha questões, né, matérias específicas, e era bem dividido, né? Tecnologia de alimentos, microbiologia de alimentos e química de alimentos. Então eu fiz um bloco de ficha para cada assunto. Então, esse daqui é o de tecnologia de alimentos, microbiologia de alimentos e química de alimentos. E eu tinha também algumas provas antigas e eu fiz também ficha para as provas antigas. E aí, como é que eu fiz, né? Como eu dividi por assunto, eu lia, né? Como a tecnologia de alimentos, eu comprei o livro na época, eu li os assuntos mais importantes, os assuntos pertinentes. Eu tive uma amiga para me ajudar também, que ela tinha feito a prova, já estava cursando já no mestrado, e ela me ajudou nos assuntos mais importantes. Então, eu vinha fazendo um resumo, né? Fazia o resumo, numerava. Depois que o resumo foi feito, depois que eu fiz todo o resumo, que eu preenchi todas as fichas, eu só estudava por aqui. Por isso que tem algumas partes que estão destacadas, que conforme eu ia estudando, eu ia destacando as partes mais importantes. Então, esse é o de tecnologia de alimentos. Essa é o bloco de fichas de microbiologia de alimentos. A de microbiologia de alimentos eu tenho um livro, tinha na verdade, eu não tenho mais, o livro em PDF. Então eu li também, mesma coisa, os assuntos mais pertinentes, mais importantes, fazia o resumo e depois eu vinha e lia destacando os pontos mais importantes de microbiologia de alimentos. Esse era o de química. Química de alimentos, mesma coisa também. Eu estudava por uma apostila que eu tinha impressa e, de novo, fazia resumo. Depois que o resumo foi todo feito, eu só estudava por aqui e destacava os pontos mais importantes. E as provas, né? Eu tinha algumas provas, então o que eu tinha resposta, eu copiava a resposta. As que eu não tinha resposta, eu mesma colocava por causa dos estudos que eu tinha feito. E respondia aqui e estudava também pelas provas antigas. Certo? Então é isso, olha o tanto de ficha. Deu trabalho na época, mas me ajudou muito, né? Então, para mim foi bem importante, me ajudou bastante, tanto que eu fui aprovada, né? Então, esse é um método que para mim funcionou bastante, tá? Então, deixar bem claro que para mim funcionou. Pode ser que para você também ou não, mas né, o que eu costumo falar, cada um tem o seu método de estudo, certo? Bom, então, né, vimos aí as fichas, né, que eu fiz. Em relação ao inglês, é uma boa forma da gente estudar inglês, né, principalmente porque se a prova for baseada, a minha foi assim, tinha um abstract de um artigo e eu tinha que responder o que se pedia sobre aquele abstract em português. Então as perguntas eram em português e eu respondia em português também. Mas podia utilizar também o dicionário. Eu não precisei, eu lembro que eu abri uma vez só para poder ver, eu tava com dúvida em uma palavra, isso pode acontecer. Mas, enfim, vocês precisam saber como é que é feita a prova, né? Se a prova pode levar dicionário, se não pode, se é prova específica, se é prova só de inglês, se é só análise de currículo, isso tudo tem que ser avaliado antes. Bom, se a prova for de inglês, então vamos lá. A dica importante é leitura, não tem outro jeito, é leitura mesmo. E aí eu já falei algumas vezes em alguns posts, né? O que é importante para você ler para uma prova de mestrado ou doutorado. Ler artigo científico. Ou ler artigos de jornais, de revistas que falam da área da saúde. Por exemplo, o The New York Times, eu já até dei dica dele aqui, ele tem uma coluna que fala sobre saúde, né? Então procura lá o Health e tem lá diversos artigos que você pode ler também para ampliar o vocabulário. A leitura é importante justamente para isso,
né? Para aumentar, ampliar o vocabulário. E aí, como é que se faz a leitura? O importante é que você já tenha um vocabulário, né, uma quantidade boa de palavras, né, você consiga compreender um número bom de palavras. A ajuda do dicionário, o dicionário é bem importante. E aí você vai fazendo a leitura e traduzindo. Tem um vídeo aqui no YouTube, como eu leio artigos científicos, e eu vou deixar aqui para vocês darem uma olhada nesse vídeo também, que pode ajudar, e ajudar você depois a fazer essa prova de mestrado ou doutorado. Bom, então essa foi as dicas de hoje sobre como eu estudei para a prova de mestrado. Eu espero que tenha ajudado, e se você tiver paciência de fazer fichas, né, ajuda bastante, não necessariamente pro mestrado ou doutorado, qualquer outro assunto na faculdade, enfim, isso ajuda bastante, me ajudou bastante, e eu espero que ajude vocês também. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, dar o seu like, me seguir também lá no Instagram e no Facebook. E qualquer dúvida, só deixar aqui nos comentários, sugestões, estamos aí à disposição. Obrigada e até a próxima.